Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, o canal Mentoria Salmo 23, um canal que se preocupa com o seu bem-estar. Hoje eu quero falar sobre ousadia, quero falar sobre determinação e ousadia. Uma certa vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, que se você quiser ser mais um na multidão, faça o que todo mundo faz. Porém, se você quiser ser diferente, faça o que ninguém faz. Entendeu? Se você quiser ser como todo mundo, faça o que todo mundo está fazendo. Mas se você quiser ser diferente, faça o que ninguém ousou a fazer ainda. Há uma história bíblica, e essa história está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, e eu vou ler essa história para você. Diz o seguinte: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Versículos 10 e 11 diz o seguinte: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Essa história é uma história linda, porém essa história é uma história não apenas de um milagre, mas é uma história de determinação, uma história de propósito, de firmeza, de fé. Jesus ele estava na sua casa, em Cafarnaum, onde ele morava, porém a sua casa era uma casa pequena, naquela região não haviam casas grandes, sobretudo das pessoas pobres, eram casas pequenas. Mas quando Jesus chegou da sua missão, que foi descansar na sua casa, as pessoas foram até lá, porque as pessoas queriam alguma coisa de Jesus. Uns queriam uma cura, outros uma libertação, outros ouviam a pregação de Jesus, enfim, todo mundo se aproximou de Jesus por um motivo. E a multidão foi tanta que a casa encheu-se. Ficou cheia a casa, superlotada. O pátio cheio de gente. Não havia como ninguém se aproximar daquela casa, se aproximar de Jesus, melhor dizendo. Não havia como adentrar ao interior daquela casa. Essas pessoas que levaram o paralítico provavelmente moravam um pouco mais distante daquela casa, de modo que as pessoas que moravam mais próximos daquela casa, elas conseguiram chegar primeiro e ocuparam todos os lugares. Todas as vias estavam bloqueadas, não havia como entrar naquela casa. Quantas pessoas estavam do lado de fora esperando o milagre, tentando ouvir o que ele falava lá de dentro? E interessante é que quando esses 4 homens chegaram com o paralítico, que eles observaram que todas as vias de acesso ao interior da casa estavam interditadas, estavam bloqueadas, que eram portas e janelas, não havia como eles entrar naquela casa. Alguém teve uma ideia um tanto inusitada. Alguém decidiu abrir um caminho em um local que ninguém havia ousado a abrir esse caminho, a criar esse caminho alternativo. Alguém teve a ideia brilhante de dizer: olha, na verdade as portas estão bloqueadas, as janelas estão bloqueadas, não há como entrar, a multidão é muito grande, a gente não tem como se aproximar nem da porta e nem da janela. Mas vamos fazer o seguinte: tem um lugar que ninguém ainda tentou passar. Esse lugar é o telhado. Vamos subir
Nós vamos colocar esse paralítico lá em cima do telhado. Ele estava provavelmente em uma padiola. Vamos colocá-lo lá em cima do telhado. E nós vamos abrir um buraco exatamente aonde Jesus está. Vamos abrir um buraco no telhado e vamos descê-lo pelo telhado. Olha a ousadia dessas 4 pessoas. A inteligência. Interessante é que eles subiram, e foi um trabalho imenso, enorme, para poder subir aquele paralítico e colocar lá em cima. E começaram a fazer barulho lá em cima. Eu imagino as pessoas lá embaixo olhando e pensando: o que esses loucos estão fazendo aí? Vão cair daí de cima com esse paralítico, vai matar o coitado. E eles não deram ouvidos. É claro que eu estou conjecturando. Eles então abriram o telhado. Eu imagino Jesus ministrando, orando pelas pessoas. E de repente Jesus escuta aquele barulho em cima do teto da casa. E de repente uma luz penetra o local onde ele estava, porque uma parte do telhado fora removido. E agora aquele clarão de repente é ofuscado por uma coisa grande, uma coisa plana que vai descendo por aquele buraco ali. 4 pessoas segurando uma corda e descendo, e de repente Jesus se depara com um paralítico deitado na sua frente. Aí Jesus olha para aquele paralítico, Jesus vê a ousadia deles, a fé deles e diz para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. E isso era liberar a cura para aquele paralítico. Dentro do contexto judaico, era liberar a cura para o paralítico. Agora eu imagino as pessoas que estavam ali, que chegaram bem antes deles, ou chegaram junto com eles, ou depois. Imagina essas pessoas pensando: poxa vida, talvez quem estava dentro da casa: poxa, eu estou aqui esperando um milagre e não aconteceu, mas esse camarada aqui vem e recebe. Mas por quê? Porque alguém ousou a fazer diferente. Quantas pessoas que estavam lá fora e pensaram: poxa, por que nós não pensamos nisso? Por que eu não pensei nisso antes? Mas alguém teve a ideia. Porque quando aqueles 4 chegaram com o paralítico, eles viram que não tinha condições de entrar por vias normais até onde estava Jesus, aonde Jesus estava. Mas eles saíram de casa com um propósito. Qual era o propósito deles? Que aquele paralítico recebesse a sua cura naquele dia. Esse era o propósito deles. E um certo teólogo disse que quando o propósito é firme, aliás, um certo filósofo disse que quando o propósito é firme, o universo conspira ao nosso favor. E foi exatamente o que aconteceu nesse dia. O universo conspirou ao favor deles, a favor deles. Porque eles disseram: nós não vamos voltar para trás com esse paralítico. Nós vamos criar um caminho alternativo. Nós vamos abrir uma porta que está fechada. Nós vamos remover uma barreira que está diante de nós. Eles ousaram a fazer o que ninguém havia imaginado. E essas pessoas conseguiram o que ninguém conseguira. O problema de muita gente hoje é querer ser igual a todos. Ou simplesmente tentar resolver as coisas na empolgação. E a empolgação passa, e daí a pouco a pessoa desanima do seu propósito, porque na verdade não era um propósito, não era um sonho, era um desejo, porque o sonho você persegue ele até a sua realização. O desejo é algo que dá e passa. E tem gente que tem um desejo e confunde com sonho. E simplesmente na primeira dificuldade abre mão daquilo que queria, que tanto queria, joga para o alto aquilo que tanto desejou, justamente ou simplesmente por causa de uma adversidade, de um obstáculo que surgiu no meio do caminho. Mas esses 4 homens, eles nos dão um exemplo
eles nos dão uma lição de vida que é fenomenal. O que eu quero, eu vou conquistar. O universo está repleto de oportunidades. Eu vou encontrar a minha oportunidade. Tem oportunidades que vêm até você, mas há oportunidades que você tem que ir atrás delas. Você tem que provocá-las. Você tem que dar um jeito de abrir um caminho onde ninguém jamais ousou passar. Você precisa ter essa noção. Eu estava lendo uma história no livro de um historiador judeu do século I, chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele, século I depois de Cristo, né? Ele relata em seu livro, História dos Hebreus, o nome do livro, ele faz um relato do livro do Êxodo, ele fala sobre a vida de Moisés. Ele disse que quando Moisés era príncipe no Egito, houve uma guerra entre o Egito e a Etiópia. E o faraó havia enviado os seus melhores soldados, o seu general da sua mais alta confiança para liderar a guerra, liderar a batalha. E só que eles perderam a batalha, eles tiveram que fugir, muitos morreram. E então Moisés, ele tomou a frente do exército e disse: eu vou lutar nessa guerra e a gente vai vencer. E Moisés, então, ele ousou passar por um caminho em uma floresta que ninguém jamais havia passado. Por quê? Porque ali haviam serpentes, que eram chamadas de serpentes voadoras, porque ficavam nas árvores e escondidas. Quando as pessoas iam, elas davam um bote longo e atacavam as pessoas, matavam as pessoas. E esse caminho, ele saía na retaguarda do exército inimigo. Na retaguarda do inimigo, sabe, do acampamento dos inimigos. Então, os inimigos, eles ficavam esperando quem vinha pela sua vanguarda, porque era o único caminho. Eles sabiam que ninguém jamais ousaria passar naquele caminho, por aquela mata, por aquela floresta, sabe, onde haviam serpentes ali perigosas, voadoras. E Moisés passou. Mas como que Moisés fez? Os soldados disseram: Moisés, é impossível passar por ali, todo mundo vai morrer. Aí Moisés, estrategicamente, ele mandou que pegassem várias raposas e colocassem em caixas. E aquelas serpentes, elas davam um sinal de onde elas estavam. E Moisés então disse: olha, onde a gente desconfiar que é uma raposa, aliás, que é uma serpente, a gente vai soltar uma raposa. A raposa vai sair correndo. Então, quando a raposa correr, a serpente ela vai dar o bote na raposa. A gente vai saber onde a serpente está e nós vamos matá-la. E assim foi. Ele usou essa estratégia, matou ali várias serpentes. Claro que sacrificou várias raposas, mas matou várias serpentes e conseguiu passar por aquele caminho. Pegou o inimigo pela retaguarda e matou o inimigo. Venceu aquele exército e voltaram para o Egito vitoriosos. A Bíblia relata no capítulo 14 do primeiro livro do profeta Samuel uma história de uma guerra que houve em Miquimás. E um homem, aliás, 2 homens apenas, Jonatas e o seu pajem de armas, conseguiram matar 20 soldados. Eles só tinham uma espada. Lutaram contra 20 soldados e mataram, porque Jonatas, ele decidiu passar e resolveu passar por um caminho, escalar um rochedo que ninguém jamais havia ousado escalar por ali, ninguém havia passado naquele lugar. Ele disse: nós vamos agarrando em raízes, em pedras, nós vamos pegar o inimigo na retaguarda e vamos matar os inimigos, vamos vencer essa batalha. Então eles foram e grande foi a vitória naquele dia, porque ousaram fazer o que ninguém jamais ousara fazer. Deus está disposto a te dar uma oportunidade. A vida, o universo está pleno de oportunidades. Mas as pessoas que se destacam são aquelas pessoas que decidem fazer diferente, decidem ser diferentes. Você não pode ser como qualquer um. Não importa a sua idade, não importa o seu grau de instrução, não importa se você tem curso superior ou não. O que importa é que você decida ser diferente. Importa você decidir fazer o que ninguém jamais fez.
Seja ousado, seja ousada, tenha fé, tenha coragem. Acredite em Deus, mas também acredite em você mesmo, em você mesma. Acredite no seu potencial. Estude, se dedique, se esforce. Se for preciso abrir mão de alguma coisa por um bem melhor, por um bem maior, por uma causa maior, abra mão. Se prive de alguma coisa se for necessário, mas ouse fazer o que ninguém faz. Procure ser diferente. Procure ser ousado, ser ousada. Procure ser diferente. Procure fazer o que pessoas comuns não fazem. Assim você se destacará. E para finalizar, eu assisti um filme chamado Mãos Talentosas. E tem uma parte do filme que a senhora, que era mãe, ela era mãe e pai porque ela cuidava da casa, era mãe solteira. E ela, então, não sei se ela era viúva, mãe solteira, coisa assim, não estou me lembrando bem agora, mas ela, não estou me lembrando bem, mas ela, um dia ela foi trabalhar para um senhor, ela limpava casas, e era um professor, tinha muitos livros naquela casa. Ela perguntou se ela podia levar algum livro para casa. O professor disse, pode levar, eu te presto. Ela perguntou, o senhor já leu todos os livros? Ele disse, quase todos. E um dia ela chegou em casa, os filhos dela estavam assistindo TV, ela foi, desligou a TV e disse assim, a partir de hoje vocês vão assistir TV apenas uma vez por semana. E eles ficaram bravos, ele disse, vocês vão estudar, vão estudar. Se quiserem ser alguém na vida, vão estudar. E se vocês estudarem, daqui uns dias, ao invés de vocês verem os outros pela TV, as pessoas terão que ver vocês na TV. Esse filme relata a história de um médico que fez a separação de 2 gêmeos siameses. Ele conseguiu fazer a separação deles, sabe? Foi algo... Eu recomendo esse filme a você. Mãos Talentosas. É um filme muito bom de assistir. Um filme muito motivacional, motivador, né? A sua história motivadora. Enfim. E ela disse para eles, vocês façam o que ninguém faz, que vocês serão o que as pessoas não são. E hoje eu estava lembrando desse texto bíblico. Aqueles quatro homens ousaram fazer o que ninguém fez. Ninguém havia ousado ainda fazer. E receberam o que ninguém recebeu. Provavelmente muitas pessoas naquele dia receberam milagres. Mas estes 4 ficaram para a história por causa da sua ousadia. Moral disso tudo, se você quer realmente ser alguém de destaque, se você realmente quer viver uma vida plena, procure fazer o que ninguém faz. Seja diferente, se esforce um pouco mais, seja mais ousado, seja mais ousada. Não importa se você vai dormir pouco, vai estudar muito, se você tem que se desdobrar em 2, em 3, você tem que, sabe, se esforçar o máximo, dê o máximo de si. Ore, acredite, vá para cima. Seja corajoso, corajosa, porque o medo se torna bloqueio. Pessoas ousadas são pessoas corajosas, pessoas ousadas não são medrosas. E no mundo não há espaço para medrosos. Na galeria do sucesso não há espaço para medrosos. Então hoje, se levante, tenha coragem, tenha fé. Você consegue, você pode. Vai dar certo. Abre esse buraco no telhado. O milagre está te esperando. Só depende de você. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Guarde isso no teu coração. Vai dar certo em nome de Jesus. Um abraço. Que Deus te abençoe.